Shalom de Yeshua, a paz de Jesus, amados irmãos. Venho com duas parábolas para vocês, baseadas nas Sagradas Escrituras, para nossa edificação. A primeira é a seguinte: certo dia, o pai estava com o filho, e o pai, ele via que o pai era muito velho, e o filho muito novo. E o pai via que o filho, ele estava desiludido, então o pai perguntou para o filho, por que o filho estava desiludido? E o filho disse: ora, meu pai querido, eu estou desiludido porque eu vejo uma pessoa que é amiga minha, que é um pastor de uma igreja. E essa pessoa, ela ficou se esforçando tanto para converter um irmão. Ficou anos trabalhando com essa pessoa e de repente essa pessoa, ela jogou tudo fora, xingou Deus, xingou o pastor e foi embora. E não é só isso, pai. Antes que você fale que não estou sendo razoável, eu também estou desiludido com mim mesmo, porque eu me esforcei tanto para passar nessa prova que eu tinha que passar nesse concurso, e no final, por um ponto, por bem pouco, eu não passei. E agora não tem mais como entrar, porque acabaram-se as vagas e a faculdade vai fechar. Então, aquela vaga, aquele concurso que eu queria passar, não tem como mais eu passar, tá tudo perdido. Então o pai se levantou da sua cadeira, colocou a mão na cabeça do filho e disse: meu filho, você sabe que eu sou velho e você é jovem. Você tem um mundo inteiro pela frente e meus dias já estão se acabando. Por isso, ouça aqui seu pai. Seu pai vai te falar um pouco da vida. Eu era um alpinista e certo dia eu me vi com uma dúvida muito grande na minha cabeça. Tinha que tomar uma escolha. E eu decidi então fazer isso. Só que antes de fazer isso, eu fiquei na dúvida se eu tinha que fazer isso ou fazer outra coisa. Então, como eu era um alpinista, eu fui subir um monte. E eu subi até o topo do monte. Quando eu estava lá em cima, então, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha que fazer era aquilo que eu já tinha decidido primeiramente. Meu filho, você acha que foi inútil eu subir um monte? Se bastava eu ter feito uma simples escolha de ter feito aquilo que eu tinha no meu coração primeiramente? Ou você acha que foi útil? Então o filho pensou, pensou e disse: ora, pai, se bastava você ter feito aquilo lá antes de subir do monte, que você já sabia que era para ser feito, foi inútil, porque você só perdeu tempo. Então o pai deu um sorriso e disse: você está errado, meu filho. Você não viu direito o que eu falei. Pense mais. Então o filho pensou, pensou, pensou. Então o pai viu que estava demorando o filho para falar, então ele falou: ora, filho, pense. Antes eu estava debaixo do monte. Agora eu estou no topo do monte. Então, na sua perspectiva, filho, tudo isso que aquele pastor fez foi inútil, porque ele gastou tanto esforço para converter um rapaz, aquele rapaz desprezou tudo isso e jogou fora. E isso acontece diariamente nas sinagogas e igrejas. Pessoas jogam fora como Esaú, joga fora sua salvação por um prato de lentilha. Porém, tudo isso que o pastor passou, ele ganhou crédito com Deus, ele fez e plantou sementes que podem que depois crescer, porque a pessoa pode se arrepender. E além disso,
esse pastor, ele se edificou, então ele estava lá embaixo do monte, agora ele está lá em cima. Apesar de parecer que tudo aquilo que ele fez foi inútil, porque ele voltou ao ponto inicial. E você também, meu filho, parece que você estudou um ano inteiro, se esforçou um ano inteiro, batalhou um ano inteiro, e no final você não conseguiu aquilo que você queria. Parece que todo o seu esforço que você fez foi inútil. Porém, tudo que você estudou e aprendeu te edificou. Tudo que você sofreu te aumentou sua resiliência e sua experiência cresceu. Então você estava lá embaixo do monte, agora você está lá em cima. Então, antes de você falar que foi inútil, filho, pare de olhar no seu umbigo. Pare de olhar como um cavalo olha para frente, só no resultado, naquilo que ele deseja. E olhe de uma maneira mais ampla. Tudo que você faz, que é para Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus, sempre vai ser útil. Mesmo que aquilo que você desejava que acontecesse, não aconteça. Então, este pai, agora vamos para a segunda parábola. Então, este pai era uma família muito grande, chamada Família dos Hebreus. E essa família, família dos Hebreus, onde tinha um filho que se chamava Judá, essa família escrevia um livro. E este livro, que era um livro quase como que sagrado para essa família, contava as histórias e experiências dessa família com Deus. Contava as histórias muito, muito pessoais dessa família. Falava sobre as festas da família, mas era um livro muito complexo, porque às vezes um visitante na casa abria para ler e não conseguia entender ou entendia errado as coisas que estavam escrito lá, porque eles não escreviam tudo. O pai apenas escrevia aquilo que ele achava mais importante no livro. E o livro começou a crescer, a família começou a passar o tempo, as gerações, e o livro ficou enorme. Chegou uma hora, o pai da família morreu. E os membros da família desapareceram. Sobraram apenas alguns netos e bisnetos. E todos foram espalhados. Então, um rei tirano pegou esse livro dessa família e disse que esse livro era dele. Que agora o pai da família não era mais ele. E aquele tal Judá, que era um dos pais da família, também ele tinha sido rejeitado pela família, pelo pai da família. Então, esse líder tirano, esse rei tirano, pegou esse livro e começou a explicar para as pessoas esse livro. Muitos entenderam alguma coisa e foram edificados. Apesar da motivação desse líder tirano ser ruim, como o livro era santo, muitos foram iluminados. Porém, passando-se o tempo, voltaram alguns dos membros da família e exigiram que esse livro falava sobre eles. Então, nesse momento, começou uma discussão e alguns que vinham desse líder tirano, eles se revoltaram e disseram que eles eram os verdadeiros povo de Deus, povo desse pai. E outros disseram: não, nós somos irmãos com vocês, mas vocês são o irmão mais velho, nós somos o filho pródigo. Então, se uniram estes segundos com os outros que tinham voltado da diáspora e formaram um só povo. E foi nesse momento que o pai voltou da sua longa viagem e uniu estes filhos dele com os outros que se tornaram filho dele. E aqueles que foram orgulhosos, aqueles que não reconheceram
os primeiros filhos como filhos mais velhos, primogênitos, aqueles que não reconheceram aquele família, aquele povo hebreu, daquele de judeus, de Judá. Esses que foram arrogantes e se colocaram como primeiros, se esquecendo dos pais. Estes, então, o pai não teve como aceitá-los e ficaram fora da casa, onde há pranto e ranger de dentes.